Chegamos ao último tópico do nosso estudo da lição desta semana. E nesse último tópico vamos considerar acerca da transformação. Vamos falar aquilo que todos nós almejamos. Porque quando olhamos para nós, muitas vezes percebemos aí o quão deficientes somos. Mas a palavra de Deus nos traz promessas tão maravilhosas e vamos considerar um pouco sobre isso neste último tópico. Pergunta A. O que acontece quando aceitamos a morte de Cristo por nós em nossa natureza humana pecaminosa? Porque a nossa natureza, naturalmente, é pecaminosa, no sentido de que, inclusive, somos, além de ter os 6.000 anos de degradação do pecado, nós ainda somos propensos ao pecado. Mas nós temos uma promessa de que quando aceitamos a morte de Cristo, algo acontece em nós. E o que é esse algo? Nós temos o privilégio de passar a nos tornar novas criaturas. Nos tornamos novos, né? Os nossos hábitos mudam, né? Os nossos costumes mudam. Essa é uma obra que Deus faz em nós. Porque no plano da salvação da humanidade, aí existe um trabalho muito importante, né? Nós precisamos da justificação, que é chamada a obra fora do homem. O que é justificação? É o perdão. Perdão. Perdão e justificação significam a mesma coisa, né? Agora, o que é santificação? Agora já é diferente. A santificação não é uma obra fora de nós, é uma obra em nós. Então, a palavra justificação, queridos irmãos, significa obediência à palavra de Deus. Santificação. É isso aí. A palavra santificação significa obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. Fazer a vontade de Deus, ou se santificar. Inclusive, a justificação é uma obra de um instante. Naquele momento, você aceita Jesus, né? Arrepende, eu me lembro que eu aceitei a Jesus dentro de uma igreja. Mas como que você aceitou a Jesus dentro de uma igreja? É que eu fui convidado pelos jovens. Quando chegou lá, eu vi aquela juventude bonita, né? Maravilhosa, louvando a Deus. E aí Deus fez uma transformação no meu coração ali. Eu estava cabeludo, cabelo grande, né? Tudo, né? Naquela época a gente usava a calça de boca de sino e tal. Aí quando eu cheguei em casa, naquele mesmo sábado que eu fui, perdão, à tarde, para assistir essa liga juvenil que os jovens me chamaram, quando eu cheguei em casa eu já tinha programas para a noite, né? Eu estava começando até no programa de cantar em alguns lugares, né? Porque eu tenho uma partezinha de músico também, né? E eu me lembro que eu falei, não vou mais. E meu companheiro de dupla, né? E falou, o que aconteceu com você? Eu falei assim, não vou mais, não vou mais. Jesus fez uma obra no meu coração. Então isso foi na hora, foi dentro de uma igreja, na hora, né? E a partir dali Deus me deu o privilégio de estar até aqui com mais de 40 anos de experiência. Então esses mais de 40 anos não é a justificação, é processo, apesar de que eu não sou santo, né? Ninguém é santo, mas nós temos esse processo. É um processo da vida toda, né? Exatamente, é um processo maravilhoso. Então, esta lição é muito importante porque ela tira, e esse trabalho aqui é uma obra de tirar a justiça do homem, que é o trapo de imundícia, e lançar o pó, jogar fora, né? E nos vestir com uma nova vestimenta. Então, nós precisamos da justificação, que é a obra fora de nós, e a santificação. Cristo está conosco fazendo esse trabalho. Só apenas um pedacinho da nota no fim do primeiro parágrafo. Aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado por nós. E o início do dia assim, a humanidade precisa de um poder fora e acima dela para restaurá-la à semelhança de Deus. Que texto maravilhoso, né? Eu quero continuar ainda um pouquinho mais à frente, quando diz assim, olha, a fé por parte do homem é essencial, pois a fé opera por amor e purifica a alma. A fé se apega à virtude de Cristo. O Senhor não quer que a força humana seja paralisada. No entanto, ao cooperar com Deus, o poder humano pode ser eficiente para o bem. Deus não planeja destruir nossa vontade,
pois é por meio desse mesmo atributo que devemos realizar a obra que Ele, Deus, quer que façamos, tanto em casa quanto fora dele. Então, a divindade atuando através da nossa vida, né? Coisa maravilhosa. Próxima pergunta, pergunta B. O que acontece ao coração humano com essa mudança? Então, primeira pergunta falou que acontece uma mudança, nos tornamos nova criatura. Ok? Mas o que acontece no coração humano? Ou com o coração humano com essa mudança? Bem, aí o que Deus faz? Deus muda o nosso coração também. O coração que ele está falando aí não é aquele órgão que nós temos do lado esquerdo de tamanho do punho, né? Não, ele está falando aqui da mente, né? Da nossa mente. Deus muda a nossa mente. Nós temos uma mentalidade lá no mundo, às vezes as pessoas têm uma mentalidade, né? Mas quando ele aceita Cristo, Cristo muda o coração dele. E o texto diz, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andei nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Irmãos, irmão Luzilei, eu me lembrei agora de um fato muito importante, né? Porque nós, por exemplo, às vezes nós usamos uma expressão assim, Deus vai me ajudar. Você já viu essa expressão? Sim. Deus vai me ajudar a fazer isso. Eu, até certo ponto, eu não acho essa expressão correta. Se Deus quiser, diz a palavra, diz na Bíblia, né? Correto Se é que Deus Deus quiser, faz faremos... tudo em nós. Nós não fazemos nada, mas o que ele faz? Nós usamos a vontade, ele opera na nossa vontade. Sim. Essa obra não é nossa. Sim. Né? Essa é uma obra de Deus, do começo ao fim, é uma obra de Deus. É muito importante isso aqui, né? E se entregarmos a nossa vida nas mãos de Cristo, ele muda o nosso coração, ele nos transforma. E aqui, inclusive, na nota, primeira parte da nota aqui, do outro lado da página 91, diz que o resgate que Jesus pagou é suficiente para a salvação de todos os humanos, mas atuará apenas em favor daqueles que se tornam novas criaturas em Cristo, súditos leais do reino eterno de Deus. Que coisa, né? Ah, mas eu posso ser levado. Eu não fiz a vontade de Deus, mas quem sabe que Jesus não passa pela... Entra aqui também. Vamos lá. Será que é assim? Não. Se de uma forma deliberada o ser humano escolheu não fazer a vontade dele, exatamente. Por que ele levaria, né? Seria contra a vontade do ser humano. E mais à frente, as duas últimas frases diz assim: a obra do Salvador era restaurar a humanidade ao seu estado original, curando-a pelo poder divino. Então, existe essa cura do coração, né? A parte humana é apoderar-se dos méritos de Cristo pela fé e cooperar com os instrumentos divinos na formação de um caráter justo. Então, Deus, ele trabalha na nossa mente, no nosso coração, mas, nos conduzindo, né? Ou nos instruindo. Olha, o caminho é esse e tal, andai por ele. E daí o ser humano fala, não, mas eu quero, na verdade, é fazer aquilo outro. Não, este é o caminho. Então, aqui fala de cooperação. O pecado que habita no coração humano sempre vai tentar arrastar-nos para o que é errado. Como disse o apóstolo Paulo acerca da sua luta, né? Que era uma luta constante, que ele dizia assim, olha, o que eu quero fazer, o bem que eu quero, acabo não conseguindo. Quando eu percebo, estou fazendo o mal que eu não quero. Então, porque existe essa luta, Satanás ainda continua e com mais intensidade após a pessoa aceitar a Cristo, né? Continua procurando derrubar com tentações de todas as formas, mas nós precisamos estar com a nossa mente aberta ao Espírito Santo, que nos mostra o caminho que devemos seguir, e cooperar com o Espírito Santo, fazendo a decisão, porque o Espírito Santo não nos força, e o pecado está ali também apresentando as suas sugestões, né? E a decisão final é nossa.
E quando nós realmente assumimos essa posição de cooperadores dos instrumentos divinos na formação do caráter justo, diante dessa escolha que temos a fazer, nós vamos fazer a escolha correta. Isso aqui é igual você citou aqui, cooperar. Quer dizer, nós não operamos, né? Nós não é Deus que cooperamos. nos ajuda, é o contrário. Nós é que temos a nossa Exatamente. parte. Mas será que o humano tem uma parte? Lógico que tem. Só a ideia de que Jesus faz tudo, Deus faz tudo por nós, não é uma ideia correta. Porque a decisão é nossa, a escolha quem faz somos nós. Nós é que decidimos. Inclusive lá em o último livro Pentateuco, o livro de Deuteronômio, capítulo 30 e 19, ou 19 e 30, acho que é 19 e 30, aí lá diz o seguinte, olha, se quiserdes, né, se você quiser, eu tenho contra ti isso, tal, coloco diante de ti, escolha a vida ou a morte, você que vai escolher. Sim. Então, na realidade, a escolha é nossa. Né? Deus, ele opera na nossa vida, mas a cooperação nossa é escolher. Eu me decidi, vou fazer isso, né? Vou tomar essa posição aqui, que vai ser muito boa. Muito bem. Muito bem, irmão Guidini. Diálogo maravilhoso, falar sobre Cristo, falar sobre salvação. Sempre gera algo assim... É um diálogo gostoso, né? Porque, afinal de contas, é a nossa esperança e isso alimenta o nosso coração e abre a possibilidade, né? Quando vivemos de acordo com esta lição, não apenas a possibilidade, mas daí a certeza de nós alcançarmos a vida eterna. Então isso é muito prazeroso de estudar, comentar, falar, mas estamos fechando essa lição. Antes, porém, eu gostaria de pedir ao irmão que dirigisse uma palavra de apelo aos nossos internautas em face disso que nós acabamos de considerar. Pois é, irmãos, nós tivemos essa lição maravilhosa e eu gostaria de deixar aqui esse pensamento. Nós estamos vivendo nos momentos finais, né? Talvez na 1/10 hora, no fim, bem no fim. E nós estamos vendo aí, inclusive através da própria natureza, que Jesus está prestes a vir, né? Eu, inclusive, estou aqui hoje, estou meio rouco, né? Devido à intempérie do tempo. Nunca tivemos um tempo tão quente em Brasília como estamos tendo agora. Por quê? Porque esses são sinais do fim, né? Os homens destruíram a natureza e a natureza está fazendo a sua parte. Está cobrando. Então, como nós estamos vivendo bem pertinho da vinda de Jesus, eu acho que nós, todos nós, principalmente a juventude, né? Que é uma da parte mais tentada hoje em dia, né? Devido à mídia e outras coisas mais, devemos estar bem atentos à palavra de Deus. Devemos estudar a vida de Jesus. Esta lição que estamos estudando, vivendo a vida cristã, eu acredito que vai ser uma lição muito importante, né? Vamos fazer uma entrega completa, da nossa vida completa a Jesus, para que Ele possa transformar e naquele grande dia possamos ter o privilégio de receber o maior galardão, né? Que é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém.